O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos a mais um episódio do Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 187, revisando a COP29. E hoje a gente vai ter uma pauta que promete instigar reflexões profundas sobre o futuro do planeta e o papel da humanidade em definir seu destino. A gente vai falar sobre a COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, que aconteceu em um cenário global explosivo, com o retorno do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, com as tensões crescentes entre a Rússia e a Europa, e a ciência climática nos alertando que o tempo está se esgotando para evitar uma catástrofe planetária. E como se não bastasse, o evento foi realizado no Azerbaijão, que é o berço da indústria moderna de combustíveis fósseis. Contradição, ironia ou um chamado à ação? O financiamento climático ele foi o destaque, mas será que as promessas feitas até agora são suficientes para mudar o rumo da crise? Com novos acordos, metas ambiciosas e até frustrantes retrocessos, essa COP29 trouxe debates quentes sobre o papel dos maiores poluidores, como a China e os Estados Unidos, e as perspectivas para o futuro. Além disso, no centro das discussões, o impacto da liderança autoritária dos anfitriões e o temor global de um segundo governo Trump marcaram o tom dessa conferência. Então, como o mundo avançou ou estagnou em meio a essas negociações complexas, o que esperar para o próximo ano, rumo à COP30 no Brasil, em Belém, prepare-se para uma análise detalhada, provocadora e indispensável para entender onde estamos na luta contra as mudanças climáticas e o que precisa ser feito para evitar um desastre global. Fique com a gente, porque esse episódio vai muito além dos discursos. Aqui a gente vai destrinchar as conquistas, os desafios e os próximos passos para a gente salvar o planeta. Vamos nessa? Vamos nessa, Renato? Tudo bem com você? Vamos nessa, Gustavo. Tudo bom comigo e com você? E espero que todos que estão aqui nos escutando também estejam bem e ansiosos para ouvir um pouquinho mais da COP, né? Sei que já aconteceu aí, né? A COP finalizou há uma semana, mais ou menos, e muitas pessoas já leram algumas notícias, provavelmente, mas estamos trazendo aqui a nossa perspectiva, a nossa visão, né, nossa análise sobre a COP, e tenho certeza que a gente vai conseguir trazer um conteúdo muito bacana para vocês, ouvintes. Bom, então, Gustavo, ouvintes, trazendo aqui uma notícia para a gente iniciar, que saiu na revista Marie Claire, com uma parceria com o Sol Planeta, né, no Globo.com, e eles trazem que o que era para ser a COP das finanças tornou-se a COP do fracasso. Pelo menos foi como a Amanda Costa, diretora do Instituto Perifa Sustentável e membro da Rede Vozes Negras pelo Clima, e também já entrevistada aqui no podcast no Beabá da Sustentabilidade, no episódio 79, em 2022, definiu essa Conferência do Clima das Nações Unidas, que foi realizada em Baku, no Azerbaijão, entre os dias 11 e 24 de novembro. Bom, e aí já entrando um pouco, né, só trazendo essa notícia para destacar, mas desde o Acordo de Paris, firmado na COP21 em 2015, a comunidade internacional tem trabalhado para limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus. No entanto, o progresso tem sido desigual e as metas nacionais estabelecidas, ou as contribuições nacionalmente determinadas, né, também conhecidas como NDCs, muitas vezes não são ambiciosas o suficiente para atingir, né, as metas do Acordo de Paris. E essa foi a conclusão
do Balanço Global, ou o Global Stocktake, que revelou em 2023 a trágica expectativa de não cumprimento dos objetivos anunciados conjuntamente pelos países até o final dessa década. Assim, a COP29 ocorreu em um momento em que a ciência climática aponta para uma janela de oportunidade cada vez menor para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. O IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, já alertou que, sem ações imediatas e drásticas, o mundo enfrentará consequências devastadoras, como o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos, além da perda da biodiversidade em escala global. E diante de todo esse contexto, o que era esperado nessa conferência e o que conseguimos avançar? Bom, vamos trazer agora para vocês, ouvintes, o que era esperado, Gustavo. A COP, que acabou de ser feita agora no Azerbaijão, ela foi chamada de COP do financiamento, porque ela precisava aprovar a nova meta quantificada, coletiva de financiamento climático, ou seja, arrecadando dos países ricos o compromisso e meios de implementação para eles pagarem o que devem aos outros países para a gente implementar projetos de mitigação do clima, né? Os governos enfrentaram a tarefa inadiável de definir quem, como e com quanto e quando eles pagarão a conta da crise do clima. Então, o financiamento climático, ele é o tema central em 2024. E esperava-se um foco renovado na mobilização de recursos financeiros para ajudar os países em desenvolvimento a mitigar e se adaptarem às mudanças climáticas. A meta de mobilizar os 100 bilhões anuais que foi estabelecida em 2009 em Copenhague, ela ainda não foi plenamente alcançada. E a necessidade de aumentar esse valor foi uma questão chave nessa COP. Isso, um outro ponto importante, né, dessa COP é a questão da revisão das NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, né, ou como que os países se comprometem e a ambição climática dos países. Um dos principais focos da COP29 era justamente de revisar essas NDCs. E esperava-se que os países apresentassem planos mais ambiciosos para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Uma outra questão era a adaptação. Enquanto já temos e sabemos que as questões e discussões de mitigação são essenciais, a adaptação às mudanças climáticas também se torna um tema crítico. Esperava-se, né, nessa COP, que se colocasse mais ênfase na construção de resiliência, especialmente para comunidades vulneráveis e países menos desenvolvidos. Isso inclui o fortalecimento dos sistemas de alerta precoce, a implementação de infraestruturas resistentes ao clima e a promoção de práticas agrícolas sustentáveis. Exato. Outro tema era em relação à criação de um fundo para perdas e danos, né? Então, isso começou na COP27, já na COP28, que foi nos Emirados Árabes Unidos, e que foram o presidente dessa conferência, eles lideraram um esforço para aportar recursos a esse fundo de perdas e danos. Até maio de 2024, esse fundo tinha arrecadado apenas 660 milhões de dólares, que é um montante muito aquém das necessidades crescentes dos países mais vulneráveis. Na COP29, esperava-se que os detalhes sobre sua operacionalização fossem discutidos e que houvesse um compromisso mais claro dos países desenvolvidos em fornecer apoio financeiro e técnico aos países afetados. E, para finalizar, uma outra questão importante que esperava se discutir serão pontos relacionados à inovação e transferência de tecnologia. A inovação tecnológica e a transferência dessas tecnologias são essenciais para alcançarmos, né, as metas climáticas globais. Por isso, uma das expectativas dessa COP que se encerrou era enfatizar
a necessidade de acelerar a inovação em tecnologias limpas e promover a colaboração internacional para garantir, assim, que países em desenvolvimento tenham acesso a tais tecnologias. Enfim, isso tudo era esperado, né, que se fosse discutido e que a gente pudesse avançar nesses temas da COP. Mas como que a gente finalizou, Gustavo? Bom, antes de responder essa pergunta, deixa eu trazer alguns pontos relevantes em relação a essa COP. Tá? Conduzir 200 países a um acordo intrincado, né, falar de dinheiro, né, sobre financiamento climático, sempre seria uma tarefa difícil. Mas e quem que coordenou isso nessa COP foi o anfitrião, né, o Azerbaijão, que é um país que não tem um histórico real de envolvimento nos processos da COP. Isso se provou estar quase além, né, do país. O presidente do país, o Ilham Aliyev, ele não ajudou ao descrever o petróleo e o gás como um presente de Deus. Ele fez ataques contundentes, acusando a mídia, a ONGs e políticos de espalhar desinformação, o que não melhorou as coisas, né? Assim, o Azerbaijão, né, ele segue o Egito e os Emirados Árabes como o terceiro estado autoritário consecutivo a sediar a COP, gerando preocupações sobre como os países anfitriões são selecionados. Né? O Azerbaijão, da mesma maneira que os Emirados Árabes Unidos, ele tem uma economia que é construída sobre as exportações de petróleo e gás. E isso parece estar em desacordo com um processo que visa ajudar o mundo a se afastar do carvão, do petróleo e gás. Né? Qual que vai ser o objetivo de um país que tem a sua economia sediada em petróleo e gás, querer que não tenha mais petróleo e gás no mundo? Né? Em particular, muitos negociadores experientes, eles falaram da sua frustração com o que alguns chamaram de pior COP em uma década, e que a Amanda chamou da COP do fracasso. Né? No meio da reunião, vários líderes climáticos escreveram uma carta pública dizendo que a COP não estava atingindo seus objetivos e pedindo reformas. Inclusive, né, Gustavo, essa questão da frustração com as COPs de uma forma em geral, né, que não estão atingindo seus objetivos, nós iremos discutir no último episódio do ano, né, falando um olhar do que a gente tem sentido da sustentabilidade, como ela tem sido levada de uma forma em geral. Mas voltando aqui, um outro ponto marcante foi a presença, entre aspas, do Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, que mesmo não estando em Baku, foi sentido em toda a COP. Um elemento comum entre os negociadores em Baku foi a necessidade de garantir que um segundo governo Trump não anulasse anos de negociações climáticas cuidadosas. Portanto, não foi nenhuma surpresa ver que as nações mais ricas queriam se comprometer a levantar fundos até 2035. Eles acreditam que estabelecer essa data permitirá que os Estados Unidos contribuam novamente quando Trump deixar o cargo. Da mesma forma, o esforço para aumentar a base de contribuintes foi feito com Trump em mente. Trazer a China para a mesa, mesmo que voluntariamente utilizado, né, foi uma forma de se utilizar para mostrar que vale a pena se envolver em fóruns internacionais como a COP. Bom, e com o papel dos Estados Unidos em futuras negociações climáticas em dúvida por causa de Trump, vale lembrar que quando ele era presidente, ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, a atenção mudou para quem pode se tornar o verdadeiro líder climático na esperada ausência americana nos próximos 4 anos. E o sucessor natural é a China, que é o maior emissor de carbono do mundo e que acabou ficando em silêncio em grande parte da COP desse ano, apenas mostrando sua mão para dar
detalhes pela primeira vez sobre a quantidade de financiamento climático que ela vai dar e ela dá aos países em desenvolvimento. A China, ela ainda é definida pelas Nações Unidas como um país em desenvolvimento, o que significa que não tem obrigação formal de cortar as emissões de gases de efeito estufa ou fornecer ajuda financeira aos países mais pobres. No entanto, a China concordou com uma fórmula no acordo financeiro que permita que suas contribuições sejam contabilizadas no geral para países vulneráveis ao clima de forma voluntária. Então, no geral, um movimento que está sendo visto como muito hábil e eficaz. E vamos falar agora dos resultados finais dessa COP. Bom, vamos primeiro ao grande ponto, né, Gustavo? O que era o financiamento climático? Como a gente já falou, era o tema central da discussão, e a necessidade de recursos para ajudar países em desenvolvimento a fazer a transição para a economia de baixo carbono e mais resistente às mudanças climáticas, né, tornou-se o foco das negociações. Após muitos debates, foi estabelecida uma nova meta: alcançar 300 bilhões anuais até 2035. Essa meta, então, substituiu o objetivo anterior de 100 bilhões por ano, que valia entre 2020 e 2025. Apesar dela ser 3 vezes maior, o valor ainda está longe de atender às reais necessidades dos países em desenvolvimento, o que gerou frustrações em muitos setores. Os países desenvolvidos continuam com a responsabilidade de liderar a mobilização desses recursos. No entanto, o novo acordo permite que países em desenvolvimento contribuam voluntariamente caso desejem. Outro marco importante foi o compromisso de viabilizar 1,3 trilhão de dólares até 2035, incluindo os 300 bilhões, e recursos adicionais sendo de fontes privadas ou outros mecanismos. Além de garantir mais recursos, houveram discussões sobre a qualidade e o acesso a esse financiamento. Para muitos países vulneráveis, como os pequenos estados insulares e as nações menos desenvolvidas, não basta ter dinheiro disponível. É preciso que ele seja acessível, com processos simples e justos. Bom, e o que a gente pode aguardar, né? O que vem pela frente? Até a próxima COP, que vai ser realizada aqui em Belém, aqui no Brasil, em Belém, os países têm um desafio duplo, que é, primeiro, cumprir as metas atuais, que é de dobrar o financiamento para adaptação e atingir os 100 bilhões anuais até 2025, e trabalhar em novos objetivos mais ambiciosos. Há também a oportunidade de expandir a meta de 300 bilhões por meio de parcerias com instituições financeiras internacionais, novas estratégias de financiamento, ou até a criação de taxas climáticas discutidas pela força-tarefa de contribuições solidárias globais. Um outro ponto que ganhará atenção é a questão da dívida em países de baixa e média renda, que será abordada na revisão especial sobre dívida, natureza e clima prevista para o ano que vem, em 2025. Por fim, será essencial alinhar todo o sistema financeiro, incluindo empresas, governos e bancos de desenvolvimento, aos objetivos do Acordo de Paris. O último diálogo sobre como implementar o artigo 2.1c, que trata de direcionar os fluxos financeiros globais para soluções climáticas, vai acontecer antes da COP30. O caminho é desafiador, mas as decisões tomadas agora podem definir o futuro da luta contra a crise climática. E Renato, só adicionar um ponto ao que você falou, né, que a gente teve esses 300 bilhões, que, na verdade, os 100 bilhões até o ano que vem, e 300 bilhões com a expansão, que foram comemorados pelos países ricos, foram considerados valores baixos quando você conversa com negociadores e ativistas climáticos dos países pobres, né, que esperavam que esses valores fossem 3 vezes maiores. A meta ser de 900 bilhões e já 300 bilhões para o ano que vem. Então, quando você sai da mesa de negociação,
Os países ricos tiveram uma opinião de que foram bons os valores, e os países em desenvolvimento, que são os países que vão receber esse valor, já não acharam tão bom. E eu participei, inclusive, de uma discussão com europeus, e que eu vi que do lado deles a perspectiva em relação ao resultado da COP era muito mais positivo do que quando você conversa aqui no Brasil e em outros países com pessoas de países em desenvolvimento. Como em todas as COPs, né, Gustavo? Geralmente os países desenvolvidos ficam felizes e os subdesenvolvidos não. Exato. É um ponto que a gente levanta e é muito fácil, é só olhar a maneira como é noticiado os resultados em cada um dos países, né? A gente viu aqui a notícia que a gente trouxe, né, como um fracasso, e em outros locais foi levada como um sucesso relativo ou sucesso possível, né? Agora, seguindo, a gente tem a implementação dos resultados do balanço global, o chamado Global Stocktake, né? Na COP anterior, em Dubai, na 28, aconteceu o primeiro balanço global, o Global Stocktake, que ele avaliou como é que a gente está progredindo em relação às metas do Acordo de Paris. Lembrando, o Acordo de Paris foi em 2015. A conferência, então, ela trouxe compromissos importantes, como a transição dos combustíveis fósseis, o aumento do uso de energias renováveis, a redução de emissões no transporte e a proteção das florestas. Esses resultados, eles são fundamentais para orientar os novos planos climáticos nacionais, as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, os NDCs, que a gente já falou várias vezes aqui, a gente sempre explica porque, né, NDC não é uma sigla tão que vocês escutam todo dia, e que devem ser apresentadas até o ano de 2025, antes da COP30 aqui no Brasil. Na COP29, então, as discussões focaram em como transformar esses compromissos em ações práticas. Alguns países, eles queriam focar no aumento de financiamento climático, enquanto outros insistiam em abordar todos os resultados do balanço global, especialmente a transição dos combustíveis fósseis. Outro impasse foi o rascunho do texto da decisão final da COP29. Muitos países reclamaram que ele não mencionava explicitamente a transição dos combustíveis fósseis, né? Estava no Azerbaijão, que é um produtor, né? E o que seria um retrocesso preocupante. Apesar dos esforços, as negociações não chegaram a acordo e as discussões foram adiadas para 2025. E o que vem a seguir? As negociações, elas serão retomadas nas reuniões interseccionais da ONU, em Bonn, na Alemanha, em junho de 2025, com o objetivo de definir um consenso até a COP30, que vai acontecer em novembro, em Belém, agora em 2025 também. Então você vê, né? Fez tudo, ainda vai continuar negociando para ver se consegue fechar um acordo antes de começar uma rodada de negociação. Mesmo com o adiamento, os países têm agora uma oportunidade importante de atualizar as suas NDCs com base nos resultados do balanço global. Isso inclui metas claras de redução de emissões em todos os gases de efeito estufa, transição dos combustíveis fósseis, os investimentos em energias renováveis, a melhorias no transporte e as medidas de proteção às florestas. Então, aqui é quando a gente vai colocar em número quanto que a gente vai reduzir de emissões, quanto vai ser a transição dos combustíveis fósseis, quais são as metas de cada país. O caminho não será fácil, mas avançar nessas áreas é crucial para garantir que
os compromissos do Acordo de Paris saiam do papel e comecem a trazer resultados concretos para o clima global. Sabe o que parece, Gustavo, muitas vezes, quando a gente, né, escuta e lê e vê as notícias a respeito das discussões das metas, né, do balanço global, tipo aquele estudante que vai deixando o trabalho para a última hora, aí quando chega na data de apresentação, dá aquele imbróglio no professor, ganha mais uma semana, é sempre assim, né? Pô, você tem um compromisso, mas não leva, aí os países montam uma outra reunião, porque vai ter uma outra apresentação no ano que vem, enfim, e assim o tempo vai passando e as discussões... Chama procrastinação, isso. Procrastinação, mas alguns países fizeram a lição de casa, né, e alguns apresentaram as suas novas propostas das contribuições nacionalmente determinadas, os NDCs, né, que definem as metas de redução de emissões e os passos, né, que eles vão tomar para enfrentar a crise climática. Um deles foi os Emirados Árabes Unidos, que comprometeu-se a reduzir 47% das emissões até 2035, em comparação a 2019, com metas para setores como energia e transporte. Apesar disso, a ambição para 2030 ainda é limitada, e o país continua incentivando combustíveis fósseis, ou seja, ele fala que vai reduzir, mas vai continuar colocando combustíveis e vendendo para o mundo inteiro, continuar queimando esses combustíveis e emitindo CO2. Uma coisa Exato. um pouco controversa. Só um comentário, Renato, quando a gente coloca essa meta, você falou na comparação a 2019. 2019 já foram 4 anos depois de 2015. Já aumentou a emissão em relação a 2015, está usando esse valor para reduzir, e ainda só até 2035, já não é mais 2030. Então a gente vê que a meta foi colocada, mas não é uma meta tão ambiciosa como a gente precisava, né? Isso. E falando das comparações, né, o outro país que anunciou as metas foi o Reino Unido, que anunciou uma redução de 81% até 2035 em comparação a 1990. Né? Então, é uma meta interessante até, porque em 1990 eles deviam ter muito menos emissões, né? Com uma trajetória sólida para alcançar essas emissões líquidas zero. Porém, atingir esses objetivos exigirá políticas mais fortes, especialmente no corte dos combustíveis fósseis. E também o Brasil propôs uma redução de 59% a 67% das emissões até 2035. Não foi muito específico aí, deixou uma margem de quase 10% aí para se pensar, né? Opa, consegui atingir? Não atingi, tá tudo bem, 59, né? Foi meio malandro, mas enfim, com um limite superior alinhado à neutralidade de carbono. A novidade é a integração de cidades e estados na estratégia climática através da iniciativa como o projeto CHAMP. Além disso, uma coalizão que inclui Canadá, Chile, União Europeia, México, Noruega e outros comprometeu-se com NDCs que abranjam toda a economia, traçando caminhos claros para a neutralidade de carbono. O México, por exemplo, tornou-se o último membro do G20 a anunciar metas líquidas zero até 2050. E um outro destaque foi a Indonésia, que antecipou sua meta de neutralidade de carbono para 2050 e planeja eliminar todas as usinas fósseis nos próximos 15 anos. Apesar disso, o país precisa ainda ampliar significativamente sua capacidade de energia renovável para substituir as usinas a carvão. E aí entra, né, aquela questão da transferência de tecnologia que a gente abordou no começo. Bom, o que a gente pode esperar? Os países têm até a COP30, né, aqui no Brasil, em Belém, para apresentar novos compromissos climáticos. Mas o foco está nos maiores emissores, que precisam liderar o corte de emissões com metas robustas e ações rápidas. A transição dos combustíveis fósseis deve estar no centro da estratégia nacional para construir um futuro de baixo carbono e mais resiliente às mudanças climáticas. Fala do destaque agora, Gustavo. Na COP29, os países deram passos importantes para tornar os mercados de carbono uma realidade e operacionalizar o artigo 6 do Acordo de Paris. Esse artigo, ele define regras
para as negociações de carbono entre países e outras entidades, com 2 mecanismos principais que eu vou falar aqui para vocês agora. O artigo 6.2, né, que trata de trocas entre países, conhecidas como resultados de mitigação comercializados internacionalmente, os chamados ITMOs, e o artigo 6.4, que regula créditos de carbono no âmbito do mecanismo de mercado sustentável, o MDS, que é considerado o sucessor do antigo mecanismo de desenvolvimento limpo. Logo, no início da COP29, foi aprovado um conjunto de padrões para o artigo 6.4, incluindo regras para remoções de carbono, metodologias de acreditação e salvaguardas sociais e ambientais. No entanto, os países pediram mais clareza sobre esses padrões com um relatório esperado para a COP30 em Belém. Então, essa parte do mercado de carbono é realmente trazer regras claras para essas trocas entre os países, né? Um país emite mais carbono, ele vai comprar certificados de crédito de carbono de um país que tem uma captura de carbono maior. Outros avanços incluem regras que impedem alterações retroativas em créditos negociados, ou seja, vai garantir mais segurança para as transações. A gente tem escutado ultimamente sobre falsificações, sobre vários problemas em relação a essas transações, então essa é uma regra que já vai trazendo mais segurança. E outra que também vai nesse sentido foram restrições para impedir que créditos inconsistentes sejam usados para cumprir as metas climáticas nacionais, os NDCs, né? Porque pode ser, o país coloca lá no NDC, vou comprar crédito de carbono, e aí e ainda vou comprar créditos inconsistentes, né? Então fica muito mais fácil de atingir a meta se fizer algo que é inconsistente, né? Então essas restrições para melhorar essas metas realmente. E o que é esperar nesse ponto? O artigo 6, ele já pode entrar em vigor, permitindo que países comecem a fazer essa negociação de crédito de carbono. Entretanto, tem trabalho para ser feito, como definir ajustes nos NDCs, de 1 ou de vários anos, resolver questões sobre a prevenção de emissões. A supervisão ela vai ser essencial para garantir que esses mercados sejam confiáveis e reduzam emissões de fato, respeitem as salvaguardas ambientais e sociais. Então, essa é uma oportunidade para os mercados de carbono se tornarem ferramentas efetivas no combate à crise climática. Bom, e a questão da adaptação que a gente citou, né? Um outro ponto que era bem esperado. O Acordo de Paris reconheceu a importância de fortalecer a resiliência e reduzir a vulnerabilidade às mudanças climáticas, mas a meta global de adaptação não foi totalmente implementada. Na COP28, os países estabeleceram um marco com metas para a resiliência climática global e um programa de 2 anos para criar indicadores de monitoramento. Na COP29 desse ano, as negociações sobre esses indicadores enfrentaram impasses, principalmente devido às divergências sobre incluir meios de implementação como capacitação, tecnologia e financiamento. Sempre dinheiro aí, né, trava. Como solução, foi decidido criar habilitadores de implementação, conceitos qualitativos que englobam governança, transparência e apoio financeiro sem números específicos. No entanto, um consenso pleno ainda não foi alcançado. E a GGA, que é a Meta Global de Adaptação, continuará na agenda de reuniões futuras. Outro ponto importante foi a discussão sobre os Planos Nacionais de Adaptação, os PNAs, que são documentos que orientam os países em sua adaptação climática. Apesar de avanços, os negociadores não chegaram a um acordo final. O texto preliminar servirá como base para novos debates em Bonn, na Alemanha, em junho de 2025. Uma boa notícia foi o aumento do financiamento do Fundo de Adaptação, que luta para atingir sua meta
anual de 300 milhões desde 2022. A Alemanha anunciou um aporte de 60 milhões de euros, elevando o total arrecadado para cerca de 124 milhões de dólares. E o que a gente pode esperar? Em 2025, vai ter um workshop técnico que ajudará especialistas a criarem até 100 indicadores globais e nacionais para a meta global de adaptação. Esses indicadores serão debatidos na COP30, construindo uma estrutura de adaptação inclusiva e baseada em dados que respeitem as diferenças entre os países. Além disso, o IPCC, que é o painel intergovernamental do clima, trará atualizações sobre diretrizes técnicas para avaliar impactos e necessidades de adaptação durante um evento especial nas negociações climáticas de 2025, também em Bonn, na Alemanha. Esses passos são cruciais para fortalecer a resiliência global frente às mudanças climáticas e garantir que a adaptação se torne uma prioridade em escala internacional. Bom, e em relação, agora vamos falar em relação a perdas e danos, né, que a gente já mencionou um pouco lá em cima, as mudanças né, na introdução do episódio, lá em cima, não, porque senão vai subir o episódio. Né? As mudanças climáticas, elas já causam impactos tão graves que não há como adaptar-se a eles. Né? A gente tem vários exemplos desses impactos, é só lembrar dos incêndios que a gente tem tido no nosso país e em outros países, das enchentes que a gente teve no Rio Grande do Sul, que foram enchentes completamente fora do comum. Então, para abordar esse desafio, existe um mecanismo internacional de Varsóvia para perdas e danos, que é o chamado WIM, que ele tem 3 objetivos principais. O primeiro é aumentar o conhecimento sobre gestão de riscos. O segundo é fortalecer a coordenação e o diálogo entre os países e entidades. E o terceiro é ampliar o apoio financeiro, tecnológico e de captação. E na COP29, os países eles revisaram o WIM, o WIM, mas não chegaram a um consenso sobre temas importantes, como sempre, né? É difícil chegar a um consenso, como diretrizes voluntárias para incorporar perdas e danos nos planos climáticos nacionais, né? Nos NDCs, ou na criação de um relatório sobre o estado das perdas e danos. E, mais uma vez, isso aí também foi empurrado para a próxima reunião em Bonn, né? Bonn vai ser praticamente uma COP29 parte 2, né? Eu não sei se bom vai ser bom ou vai ser um boom, porque... né? Vamos ver lá, o Beethoven, talvez, né, ele consiga iluminar os negociadores para ter os resultados melhores, né? Enquanto isso, o Fundo de Perdas e Danos, que é o FRD, criado o ano passado, em 2023, para ajudar esses países em desenvolvimento, ele recebeu novos compromissos financeiros. Países como a Austrália, a Austrália, que é na Oceania, e a Áustria, que é na Europa, né, para quem sempre se confunde, a Suécia, que também tem outro país que a gente confunde com ele, mas a Suécia, que é a bandeirinha azul e amarela, além de governos subnacionais, como a região da Volônia, prometeram mais 85 milhões de dólares, elevando então o total para cerca de 760 milhões de dólares. Contudo, a gente fala desses valores, né, sempre parece que, nossa, 760 milhões, 85, é bastante. Mas nesse caso, o valor ele está abaixo do valor estimado em perdas anuais de 580 bilhões de dólares até o ano de 2030. E o que vem a seguir, então? Na super reunião de Bonn, né, os países vão revisar também o WIM, WIM, e buscar soluções concretas. Então, além disso, será crucial garantir que os compromissos assumidos para o Fundo de
e danos sejam cumpridos, em que novos recursos sejam acionados para apoiar os mais vulneráveis diante dos impactos climáticos. Então, a questão de perdas e danos é uma das mais urgentes, refletindo a necessidade de solidariedade e de uma ação global frente à crise climática. E para a gente fechar aqui os resultados da COP29, as iniciativas cooperativas, né, elas têm ganhado força nas COPs, como ferramentas para reunir governos, empresas e organizações no enfrentamento às mudanças climáticas. E na COP desse ano, a 29, novos compromissos reforçaram essa abordagem, com destaque para 1. A redução de metano. 30 países responsáveis por quase metade das emissões globais de metano de resíduos orgânicos assinaram uma declaração para reduzir essas emissões, priorizando a redução do desperdício de alimentos. Essa iniciativa se baseia em esforços anteriores, como a Iniciativa Global do Metano, que já resultou em 100 planos nacionais e 2 bilhões em subsídios. Segundo, o armazenamento de energia. Mais de 100 países se comprometeram a aumentar em 6 vezes a capacidade global de armazenamento de energia, um avanço essencial para complementar a transição para energias renováveis e maior eficiência energética. E, por fim, o terceiro ponto, as coalizões de continuidade. A presidência da COP29 formou parcerias com entidades como a ONU Habitat, a OMS e a FAO, conectando setores estratégicos como saúde, cidades e agricultura à agenda climática global. Apesar dos avanços, né, um estudo do WRI aponta que as áreas críticas, como energia limpa, combate ao desmatamento e transporte sustentável, ainda não estão no ritmo necessário. Para que iniciativas cooperativas sejam eficazes, é essencial que apresentem resultados concretos e contem com relatórios regulares, destacando tanto o progresso quanto os desafios. A colaboração global precisa ir além de declarações e compromissos. São as ações práticas que determinarão nosso sucesso no enfrentamento da crise climática. Isso, e o acordo de financiamento climático que foi alcançado em Baku, ele estabeleceu uma base que a gente pode dizer que ela é importante, mas ela é, embora modesta, né, para ajudar os países em desenvolvimento a fazer uma transição para um futuro de baixo carbono e para proteger esses seus cidadãos dos impactos climáticos, né? O trabalho, ele é árduo e ele vai continuar. De Baku, Bonn, Belém, né? Todas cidades com B e além. Então, de Belém e além, né? Para aumentar, né, o financiamento climático público e alinhar o financiamento de forma mais ampla com as metas do Acordo de Paris, enviando um sinal aos países em desenvolvimento que preparam suas novas NDCs sobre fluxos de investimento previsto. Isso, o próximo ano também testará a disposição dos países em reduzir rapidamente as emissões e construir resiliência climática. As emissões globais precisam ser cortadas em 60% abaixo dos níveis de 2019 até 2035. Os países precisam alcançar esse nível de ambição em suas NDCs, respaldados por compromissos setoriais, políticas fortes e eficazes, sinais de investimento e esforços em toda a sociedade para combater as mudanças climáticas e proteger as pessoas de seus impactos. A caminho da COP30, esses passos são essenciais para um futuro mais seguro e próspero para todos. Bom, Gustavo, eu acho que a gente encerra, né, vai finalizando aqui o episódio com essa análise, e a minha perspectiva é que a gente vai falar no próximo episódio um pouco mais sobre esses modelos de COP, o que é sustentabilidade, é que a gente tem avanços, mas eles são muito lentos perto do que a gente precisaria ter, né? Tem que ser uma coisa muito mais rápida. Eu sei que é complicado gerenciar mais de 200 países, em todos acordarem, existem várias questões aí que se esbarram, mas eu acho que as mudanças, os avanços que a gente tem, eles
estão muito devagar, eles precisariam ser mais lentos. Por isso que a gente fala de COP do fracasso e anda tão decepcionado com os modelos das COPs anteriores, porque os avanços parece que são passos de formiga quando a gente precisaria estar dando passos de, sei lá, nem de elefante, né? Saltos gigantescos aí para a gente conseguir atingir, ter uma esperança de um futuro melhor para todos. Sim, a gente explicou, né, no detalhe o que foi discutido nessa COP, os resultados, mas o que fica assim, no resumão, a gente se discutiu muito de dinheiro. A gente precisa aumentar o dinheiro que vai fazer o financiamento, ou seja, sair dos países ricos para os países pobres que não têm dinheiro, para eles conseguirem entregar tanto suas metas em relação ao que eles vão fazer e metas e projetos, o que eles vão fazer para reduzir seu efeito em relação às emissões dos gases de efeito estufa e também nas maneiras como eles vão mitigar tanto os efeitos já das mudanças climáticas quanto, né, diminuir os danos nas suas economias, nas suas populações. Então é dinheiro para descarbonizar, dinheiro para mitigar os problemas e para resolver o que já perdeu. Então, e o dinheiro, em resumo, os países pobres precisam de mais, os ricos estão dando menos. E o grande passo e problema que a gente vai ver, e aí principalmente em Bonn, mas principalmente na COP30 aqui no Brasil, vai ser o impacto dessa esse novo cenário geopolítico que a gente tem com o principal país poluidor e o principal país em relação econômica, ou seja, quem tem mais dinheiro, que polui mais e que pode dar mais dinheiro para esses financiamentos, tendo um governo que é um governo que é negacionista climático. Então a gente vai ver exatamente qual vai ser o impacto do segundo governo Trump na próxima conferência, principalmente porque agora ainda era um outro governo que fez alguma coisa, mas mesmo esse governo americano já faz com o pé no freio, né? Mas é o governo que vai a favor do clima. Agora vamos ver como é que vai ser o impacto de um governo que é negacionista em relação à mudança climática, que na última vez que essa pessoa, né, que o Trump era o governante, ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Né? Se a gente pensar que esse país, que é os Estados Unidos, não participe do Acordo de Paris num período de 4 anos, que é o mandato do presidente, isso já vai ser um impacto gigantesco no futuro global e nas próximas COPs também, como a gente fala, né? Porque as próximas COPs, o que elas vão ter um impacto muito menor do que elas poderiam ter se todos os países tiverem agindo de acordo com o objetivo e o Acordo de Paris. Então a gente vai ver isso lá para frente. Espero que a gente tenha explicado, né, as contradições dessa COP, as dificuldades, né, os objetivos, os resultados, de uma maneira que tenha ficado claro para todos. Lógico, são temas complexos, temas que talvez você vai ter que escutar algumas vezes o episódio para entender tudo, mas a gente trouxe um apanhado global aqui dessa COP que, infelizmente, não tem um resultado que a gente... Bom, não que eu posso dizer o que a gente esperava, porque eu já esperava que o resultado fosse esse, mas que a gente gostaria que fosse. Isso, Gustavo. E, bom, estamos ansiosos para a COP30 aqui no Brasil, e se vocês quiserem, em primeira mão, quem sabe o Beabá estará lá
presente no Pará. Vamos ver se a gente consegue um patrocínio aí, né, Gustavo, para levar o Beabá e a gente poder trazer em primeira mão todas as discussões que acontecerão na COP30 aqui no Brasil, no Pará, em Belém. Eu tenho certeza que vai ser muito boa e estou com expectativas para ela e nós queremos estar presentes. Vamos nos organizar aqui para tentar trazer tudo para vocês, ouvintes. Até o próximo episódio e até a próxima COP. Exato. Bom, espero que até o próximo episódio, espere, né? Não espera para escutar na próxima COP, não. E por favor, clica dá 5 estrelas no Spotify, quem está nos escutando, clica no like para no YouTube, inscreve no nosso canal para a gente divulgar o canal cada vez mais gente e conseguir cada vez mais ter vídeos melhores, áudios melhores, episódios melhores. Valeu, até o próximo episódio aqui do Beabá da Sustentabilidade. Aqui o Beabá é sustentável.